Fala, fala, alunos gabaritei, sejam bem-vindos a mais uma aula do Matemática Super Básica. E aqui vamos finalizando esse módulo de relacionamentos e relações entre números. A gente vai falar sobre funções e padrões numéricos, tá bom? Função, já se deve estar se perguntando, uma matéria tão difícil na matemática básica? Sim, função não faz parte de matemática básica, mas eu quero explicar isso daqui agora, porque é um negócio muito simples, eu vou te mostrar como é simples e como isso daqui vai acontecer frequentemente durante o resto da matemática, tá bom? A gente viu que na proporção a gente tinha aquela porta, né? Eu dei uma mudada aqui na nossa porta e o que acontecia? Quando a nossa base da porta, não sei se você lembra da aula ou não, mas a porta tinha uma proporção. Quando a base era 3, a altura era 6. Se a gente mantivesse a proporção, o que ia acontecer? Se a base for 6, a altura vai valer quanto? Né? Me diz aí. Então, é bem simples. 6, 3, x, 6. Se para cá está dobrando de tamanho, para cá também vai dobrar de tamanho. O nosso x aqui vai valer quanto? Vai valer 12, ok? O que isso significa? Quando eu tenho uma situação dessas aqui, eu não precisava nem fazer aquilo, só de bater o olho você já fala, é o dobro do tamanho, pronto, 12. Quando chega numa situação dessas aqui, que você bate o olho e você consegue descobrir com algum tipo de lógica, isso a gente chama de padrão. O que é um padrão? É quando existe uma lógica entre um valor A que resulta um valor B. Então, se eu tenho 3 aqui e lá eu gerei 6, se eu tiver 6 aqui, vai gerar 12. Isso é um padrão que a gente vai perceber. E ele vai se repetir para qualquer outro valor. Se aqui fosse 10, aqui seria 20. E a gente consegue descobrir rápido qual que é o resultado, tá certo? Só que a função é um tipo de padrão diferente, porque aqui é o quê? É o dobro, né? Só que existem alguns casos, que é o caso da função, onde a gente pode ter um caso que não é resolvido por esse padrãozinho simples que a gente teve de proporção. Por exemplo, o número 1 é o primeiro número ímpar dos números naturais ali. O 3 é o segundo, o quinto é o terceiro. Então a pergunta é, qual que é o 15º número ímpar? Consegue responder? Né? Então se a gente for ver aqui, não existe uma lógica tão simples. Não dá para fazer por proporção, por exemplo. 1 e 1 é igual a 3 e 2. Não existe uma lógica aqui, né? Isso daqui não é proporcional, tá bom? Por quê? Não tem uma multiplicação que siga um padrão desse jeito. Por que não é proporcional? Porque a correspondência entre esses valores não é por multiplicação, é por uma equação, por uma função, no caso, né? Como que a gente faria? Qual que é a lógica que a gente pode perceber aqui, ó? Primeiro número ímpar, segundo número ímpar, terceiro número ímpar, 15º número ímpar. 1, 3, 5, x. Vamos tentar entender o quê? 1 para 1, o que aconteceu? Né? O que pode ter acontecido? 1 para 1. Aconteceu nada, né? 2 para 3, o que aconteceu? Ficou 2 mais 1 igual a 3, a gente pode pensar. 3 para 5, 3 mais 2 igual a 5. Opa, então aqui 1 mais 0 igual a 1, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5. A gente pode pensar dessa forma, não pode? Ou a gente pode pensar o seguinte, a gente também pode pensar assim, ó, 2 vezes 1 menos 1 igual a 1. 2 vezes 2 menos 1 igual a 3. 2 vezes 3 menos 1 igual a 5. Né? Então, 2 vezes 15 menos 1 vai dar quanto? Vai dar 29, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou relacionando um número de entrada com o número de saída. Né? Entrou 1, sai 1. Entrou 2, sai 3. Entrou 3, sai 5. Entrou 15, sai 29. Tá bom? Isso aqui gera um padrão que não segue aquela regrinha que a gente discutiu em proporção. Não dá para resolver por regra de 3. Como que a gente vai resolver? Por função, tá certo? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. Eu gosto de imaginar as funções como se fossem uma fábrica, uma máquina que existe numa fábrica. Nessa máquina, o que está acontecendo?
Essa máquina aqui em especial, ela dobra o tamanho. É um padrão que dá o dobro do tamanho. Então, quando a gente entra o valor 3, o que acontece? O 3 entra na máquina, ele entra aqui como valor 3, 2 vezes 3, e sai o 6 da nossa máquina, tá bom? Então, o que acontece? Se entrar 10, 2 vezes 10, sai 20. Se entrar 25, 2 vezes 25, sai 50. Então, a gente tem uma maquininha que exerce uma função específica. Qual que é a função? É dobrar o número. Todo número que entra, sai o dobro na saída. Consigo entender isso daqui? Isso é função, tá? Isso daqui é aquela função que a gente conhece. Da mesma forma, a gente pode criar uma máquina para os nossos números ímpares, né? Então, qual que é o segundo número ímpar? O segundo número ímpar a gente vai colocar aqui, vai ficar 2 vezes 2 menos 1, que dá 3. Qual que é o décimo número ímpar? Dá 20, menos 1 dá 19, né? Então, com essa maquininha aqui, que a gente vai chamar de função, a gente consegue, dado um valor de entrada, que a gente vai chamar de x, a gente consegue descobrir um valor de saída que a gente vai chamar de y, ok? Só que só para você conseguir pensar em um termo real, porque x e y é muito abstrato, você pode falar assim que x é a entrada e y é a saída. Tá entendendo até agora o que a gente está falando? Beleza. Então, a função que a gente vai ver na matemática mais para frente é o quê? A gente sabe, né? Eu acho que você já sabe, porque todo mundo aqui vai prestar o vestibular, vocês já viram essa matéria, é aquele tal do fx. F de x igual a 2x mais 1. O que é isso daqui? E aqui a gente se confunde muito, né? Isso daqui é a definição da sua função. É onde você vai falar o quê? Qual é a regra da sua função? O que ela faz? Qual que é a fórmula? Tá bom? Como que você sabe que é definição? Porque tem x aqui e tendo x aqui significa que para qualquer número vai acontecer isso daqui. Quando a gente for aplicar a nossa função, ou seja, quando for colocar algum valor dentro da máquina, é quando a gente coloca o número aqui dentro do parênteses, igual como a gente colocaria na máquina, agora entra dentro do parênteses. Então, f de 1, o que vai acontecer? Esse 1 ele vai ser substituído aqui. 2 vezes 1, 2, mais 1, né? 3. F de 2, quanto que daria? Lembrando que essa função não é a mesma da anterior, é uma outra que eu criei aqui. F de 2, né? 2 vezes 2, mais 1, 5. E por aí vai, ok? Então, você consegue relacionar um número de entrada e um número de saída. Então, essa daqui é uma outra forma de você criar relacionamento entre números através de padrões, ok? E por que tá mais clarinho aqui? Não sei. Aqui. Beleza? Então, vamos lá. Isso daqui eu tô te explicando porque muita gente tem dificuldade em funções, que a gente vai ver lá pra frente. E nada mais é do que essa coisa simples. É você não tem, geralmente você não tem que criar essa fórmula. Geralmente o exercício vai te dar essa fórmula. Ele vai falar o quê? F de x é igual a alguma coisa, 4x mais 3. E aí o que você tem que entender é uma coisa muito simples. Que existe um padrão de entrada, x, e a saída que vai ser o y, né? Então a entrada, se for 3, qual que vai ser o y, que é o valor que vai ficar aqui, que é a saída? 3 vezes 4 dá 12, mais 3 vai dar 15. Então, quando x é 3, o y é 15. É só isso que você tem que entender, que existe um padrão que relaciona um número de entrada com o número de saída, ok? Beleza. Parte final da nossa aula, porque a gente não vai aprender nada complexo ainda. Eu quero só que você entenda o conceito, você tem que saber que isso daqui existe, né? O que a gente está falando aqui, esse padrão, é um padrão de relação de causa e efeito. O que é causa e efeito? É basicamente a lei que domina o nosso universo que a gente vive. A gente vive num universo causal, de causa e efeitos. Aqui a gente estuda em filosofia e também em matemática, porque são duas áreas completamente ligadas, né? Que quer dizer o quê? Entrada e saída. Então, por exemplo, o que faz parte da causa e efeito é o seguinte. Se eu pegar um objeto e soltar ele, a causa
é o quê? É você soltar o objeto, o efeito é ele cair. A gravidade gera isso daqui, e isso daqui é um padrão que sempre vai acontecer. Quando você vê uma pessoa soltando o objeto cai. É um padrão. E em matemática, o padrão acontece através de fórmulas, através de funções, e por aí vai, entendeu? Proporção também é um padrão. E qual que é a característica desses padrões? Né? A gente tem causas que geram efeitos, ok? Então essas causas geram efeitos. Lembra da nossa porta? Quando a gente falou assim, ó, quando entrava 3, a gente sabe que sai 6, porque é o dobro, né? A nossa lei é essa daqui, 2x, o dobro. Mas e se você tiver o 6 como saída? Você tem total certeza que aqui vai ser 3? Tá? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês que é muito importante de você entender e que faz parte de um dos conceitos da matemática, esse negócio de causa e efeito. E a grande resposta é não ou depende. Né? Por que depende? Se você está fazendo portas, a porta sempre vai ser o quê? 3 por 6. Qual que é a outra possibilidade de você ter um valor aqui? Que fazendo, né? O dobro de um valor vai dar 6, por exemplo. Né? Tem algum valor? Não. Mas, por exemplo, e se fosse, por exemplo, x ao quadrado? E se eu colocasse 3 e saísse 9? E se eu colocasse 2 e saísse 4? Né? Isso não significa que sendo 4, aqui era 2. Porque eu posso colocar um valor menos 2, por exemplo. Entende? Só que sempre que eu colocar 2 e sempre que eu colocar 4, ou menos 2, vai sair 4. Então a causa e efeito é um processo de uma direção só. Causa, efeito. Para você entender isso daqui melhor, o que a gente pode falar? Um objeto ele não cai só porque eu soltei. Né? Não é porque um objeto está caindo que ele foi solto por uma mão. Ele pode ter sido empurrado, ele pode ter sido jogado, ele pode ter sido, sei lá, desprendido. Então existem vários motivos, várias causas. Podem, olha só, gerar um único efeito. Mas se houve... Tá? Todas essas causas podem gerar um único efeito. Só que uma causa só pode ter um único efeito. E um efeito pode ter várias causas. Isso é uma coisa que você tem que entender, começar a refletir agora, porque quando for lá mais tarde que você ver essa matéria de novo, isso vai fazer muito mais sentido, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui, e é só isso que eu quero que vocês entendam de funções. Não quero que faça nada muito difícil. Então, basicamente, qual que é a grande questão que vocês vão fazer nos exercícios, por exemplo? Eu só quero que vocês entendam que, por exemplo, se você tiver essa função aqui, né? E eu falar para você, nessa função, a gente está entrando com o valor 5. Eu quero saber qual que é o valor de saída, por exemplo. Só isso. Ou, né, se eu te der um valor de saída, por exemplo, 10, qual que é o valor de entrada? Qual que é o valor de x? Quais são os possíveis valores de x para chegar aqui, usando essa função? É isso que você tem que saber, tá bom? Vou te passar os exercícios, você vai fazer e é isso. Esse daqui é o conteúdo onde eu explico funções, o basicão para vocês, e a gente vai finalizando esse assunto de relacionamento de valores. Vamos lá, recapitulando. Vou aproveitar para falar disso. Recapitulando, o que a gente viu até agora? A gente viu razão, tá? Que é o quê? A relação entre dois valores através do quê? Da multiplicação ou da divisão, né? Dependendo do ângulo que você vai ver isso daqui. A gente viu o quê? Proporção, que é o quê? A relação entre duas razões sendo elas iguais, né? Uma razão é igual a outra, a gente tem dois caras proporcionais. A gente viu porcentagem, que é o quê? É basicamente um número dividido por 100, né? Em relação a algum outro número, que é o quê? É proporção, ok? Que é basicamente proporção, né? Se A é igual a x% e o B é igual a 100%, quanto que vale A? É isso. A gente viu probabilidade, né? Que é basicamente isso daqui também.
Se o cara de baixo aqui são 100% das possibilidades e aqui é uma possibilidade, né, de alguma coisa acontecer, qual que é a chance de algo acontecer? Mesma coisa, mesma coisa. Tá bom? E agora a gente viu função, onde a gente vai falar o quê? Que dado A, a gente vai sair B. Ou melhor, né? Vamos fazer assim. Dado algum valor de x, a gente vai sair algum y, sendo que aqui acontece alguma coisa que a gente vai chamar de função. Tá bom? Então, são esses tipos de relacionamentos básicos que a gente vai ter aqui na matemática. Eu acredito que seja isso. Talvez exista mais alguma coisa, mas a gente vai ver com o tempo mais para frente. Isso daqui vai te dar uma boa base para você entender esse conceito. Existem números concretos e existem relações entre números, beleza? Então, se preparem para o próximo módulo. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. E caso vocês tenham interesse, de novo, o curso Gabaritei está aqui disponível para vocês, onde te ensino tudo sobre aprendizado acelerado. E a gente vai aprender justamente a fazer isso daqui, ó. Resumir a informação complexa, que é complicada na nossa cabeça, para uma coisa mais simples e reduzindo, encontrando padrões e ligações entre as coisas para ver que tudo isso daqui não é tão difícil assim. É mais do mesmo, é sempre a mesma coisa e é bem tranquilo de aprender, beleza? Então, bora lá para a próxima aula. Falou, obrigado!